2 Coríntios 8, 9. Vamos falar sobre a área financeira. Veja o que é que Paulo escreve à igreja de Coríntios. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. É impressionante tudo o que Jesus fez por nós. Tudo o que ele teve que passar, tudo o que ele teve que sofrer. Ele teve que se fazer pobre para que pagasse e levasse a maldição da pobreza que estava destinada para nós. Por causa da desobediência de Adão, o homem estava a ser levado para a escassez e para a pobreza. Mas Deus não nos chamou para isso. E Jesus levou toda a maldição que estava destinada para nós. Para que nós pudéssemos enriquecer, para que nós pudéssemos ser abençoados, ricamente abençoados, para que nós não tivéssemos falta alguma, para que todas as nossas necessidades fossem supridas, para que através dele pudéssemos ter tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Nós vamos semear. Amém? Mas vamos orar antes de semear. Pai, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos ver a Tua verdade. Pois que se cumpra a Tua vontade nas nossas vidas, que tudo seja para a Tua glória, para a Tua honra. Pai, que os nossos olhos espirituais se abram e vejam a Tua verdade, só a Tua verdade, para que se complete em cada um de nós a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Vamos semear em nome de Jesus. Anda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Anda com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Quem anda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Quem anda com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Nós semeamos com o nosso coração e queremos. Recebemos, Senhor, a bênção de estar contigo, de viver contigo, de ser abençoado por ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a teu nome, Senhor. Glória a teu nome, Senhor. Vamos abrir em João 3,16. O título da mensagem de hoje é Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
É tão impressionante o que Deus faz por nós, que nós às vezes não entendemos. Deus talvez me tenha concedido o privilégio de viver algumas coisas que realmente eu possa dizer realmente que Deus é real. Mas dentro de nós sempre pomos alguma dúvida, alguma questão. Mas se Ele é real, porque é que Ele não respondeu a esta oração? Porque é que Ele não está a fazer o que eu quero, quando eu quero? Porque é que às vezes leva tanto tempo para as coisas acontecerem? Realmente o que está a passar não é por causa de Deus, é por causa de nós. Quando Deus nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado, será que nós estamos a fazer isso? Ou estamos a buscar primeiro as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, antes de buscar a Deus? Eu tive uma infância que se pode dizer feliz. Tive sempre de tudo. Tive pais, avós, que me amavam muito mesmo. Tive sempre de tudo. Nada tive falta. Nunca tive falta de comida, nunca tive falta de nada. Absolutamente nada. Mas dentro de mim faltava qualquer coisa. Eu não sabia o que era. Depois de um problema afetivo, de gostar de uma pessoa e essa pessoa acabar o nosso relacionamento de repente, eu fiquei sem chão. E quando fiquei sem chão, procurei tudo e mais alguma coisa, tentar perceber porquê, tentar perceber o que é que estava a acontecer. Porque essa pessoa era a minha vida. Depois de passar por muita coisa, Deus permitiu que alguém me falasse de Jesus. Eu ouvi falar, eu fui à igreja. Uma vez, duas vezes, na segunda vez aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E a partir daí começou a acontecer qualquer coisa na minha vida que me transformou completamente. Minha maneira de falar mudou, minha maneira de pensar, de agir mudou. E acima de tudo, eu me agarrei a Deus como fosse a minha boia de salvação no meio do oceano. Talvez por causa disso é que eu tive mais experiências, pelo menos para mim, impressionantes. Eu lembro-me de tudo o que aconteceu, como fosse hoje. E já se passaram uns quantos anos. 35 anos. É giro que às vezes olhamos para trás e parece que nada aconteceu. Houve alterações na nossa vida, parece que tudo está na mesma. Parece até que está tudo pior. Mas realmente, como é que está a nossa sede com Deus? Onde é que está a nossa sede de Deus?
Temos sempre coisas para resolver. Há sempre questões para fazer, isto ou aquilo para resolver, aquilo para arranjar, aquilo para se solucionar. E Deus que pode resolver tudo num piscar olhos, nós não o buscamos. Às vezes só o buscamos à última da hora. Durante esta semana, eu estava a cortar uma coisa em casa para poder colocar uma peça nova. E eu tive que tirar a proteção da máquina com que eu estava a trabalhar. E é muito perigoso. Eu sei de um colega meu que ele tirou a proteção e a lâmina partiu-se e saltou e cortou. Eu sabia que era muito perigoso e que eu tinha de ter muito cuidado. E a primeira coisa que um filho meu me disse foi: já oraste? Quantas e quantas circunstâncias na vida nós passamos e enfrentamos e nos esquecemos que temos Deus ao nosso lado. Quantas coisas nós estamos a passar e nos esquecemos de convidar aquele que nos tem resgatado toda a nossa vida. Quantas e quantas vezes deixamos só para a última hora buscar aquele que é realmente a nossa salvação, aquele que deu tudo por nós, que fez tudo por nós e continua a fazer tudo por nós. Quantas vezes nos esquecemos do nosso Salvador? Nos esquecemos daquele que deu tudo, que deu a sua vida, não deu parte, não deu um bocadinho, deu tudo, tudo dele, por causa de nós. Será que nós não devemos fazer o mesmo para com ele? Será que nas primeiras horas do dia não o devemos pôr ele em primeiro lugar e orar, antes de tudo, na nossa vida desse dia? Será que quando temos qualquer coisa para fazer que realmente nós vemos que é perigoso ou importante, será que não devemos buscar em primeiro lugar? Eu não sei quantas vezes Deus me livrou da morte, mas foram umas quantas vezes. Umas quantas vezes mesmo. Vezes em que eu, logo ao princípio que eu ouvi coisas em que pensava que era da minha cabeça. E quando eu cheguei ao pé das pessoas, as pessoas sentaram-se no chão. Eu estava mais assustado que elas. Mas que poder é este que faz mudar tudo à nossa volta? Que faz com que os céus se abram, que faz com que pare o sol no céu, que faz abrir águas onde não há águas, que faz mudar completamente a nossa vida. E este poder está conosco constantemente.
estamos a chegar a uma altura muito complicada. Para nós, cristãos, muito complicada. Se você antes buscava a Deus, eu lhe digo para você buscar mais ainda a Deus. Se você antes orava, por favor, ore mais. Se você quando sair de casa, quando agarrar no carro, ore. Ore por o carro, ore por o seu trajeto. Mas por que você está a dizer isso? Porque foi o que eu senti. Veja os sinais que estão a acontecer no mundo. Nos sítios onde o diabo tem conseguido. Na Nigéria, por exemplo, tem matado milhares de pessoas. Na China, a igreja está a ser perseguida. Nos sítios onde ele pode, ele tem matado cristãos. E nos outros lados, tem feito com que os cristãos arrefeçam e não busquem mais a Deus. Preocupem-se mais com a sua vida, com a sua forma de viver, no seu bem-estar, do que estar com Deus. São tempos complicados. Mas também é nestes tempos complicados que se vê o poder de Deus a atuar. Em que nós temos que orar por aqueles que estão a ser perseguidos. Temos que orar para que não sejam mais mortos. Temos que orar para que o poder de Deus se manifeste no meio daqueles. E eles possam ver o poder de Deus. Exatamente como aconteceu com Paulo. Paulo perseguia. Esteve presente na morte do primeiro cristão, que foi morto à pedrada. Ele consentiu. Levava cartas para perseguir mais cristãos e prender mais cristãos. Porque era uma seita. No entanto, Jesus lhe apareceu e perguntou: por que me persegues? E ele dizia: por que é que te persiga a ti, Senhor? Sim, quando persegues uns destes pequeninos, me persegues a mim. Será que a igreja sabe realmente o poder que tem nas mãos? Que a sua e que a minha oração pode mudar o mundo. E está na altura de nos levantarmos e fazermos isso. Temos passado por muita coisa. Mas Deus tem muito mais para nós do que você imagina. E você pode dizer: sim, bênçãos. Você acha que é só por causa disso? Você acha que é só por bênçãos financeiras? Por estar bem na vida? Você acha que é por causa disso? Veja que está aqui escrito. Mateus 6, 33. Desculpem, antes do 33, vamos a 31. Mateus 6, 31. Eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda o que Deus quer. Deus quer-nos tanto abençoar, que nós às vezes não entendemos porquê. Às vezes vemos outras pessoas a ser abençoadas, outras pessoas terem abundância, e às vezes até dentro do ministério, que nós pensamos: mas porquê que ele tem? Então ele era suposto ajudar os outros. Mas porquê que é a primeira coisa que dizemos? E não perguntamos como é que ele chegou lá.
Veja o que está aqui escrito. Mateus 6,31. Não andeis inquietos dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram, todas as pessoas procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Deus sabe as nossas necessidades. Mas aparece a fórmula no versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A consequência de você ficar bem na vida é a consequência de buscar a Deus. Por causa de você buscar a Deus, você fica bem na sua vida. Por causa de você estar a orar por outras pessoas, as suas questões vão ser resolvidas. Jó, aconteceu isso, ele orou para os amigos e a sua vida mudou naquela altura. Eu tenho um testemunho desses, que eu orei por uma pessoa que estava doente. Pedi por uma pessoa que estava doente e eu fui curado também. Quando nós fazemos pelos outros, Deus nos abençoa também a nós, porque a bênção passa por nós, por causa da nossa oração. Ouça, imaginem mel. Mel é um produto extraordinário. Eu sou sincero, eu não sou muito apreciador de mel. Gosto muito de bolo de mel, mas não sou muito apreciador de mel. Mas é um produto extraordinário. Mas se você agarrar num bocado de mel e tentar passar para o outro lado, ele vai escorrer da sua mão e do outro lado vai ficar um bocado de mel. Mas você não vai conseguir tirar facilmente o mel da sua mão. Por muito que esfregue, por muito que passe, ela fica agarrada. Quando nós oramos por outra pessoa, à medida que damos a bênção e oramos pelos outros, a bênção também fica agarrada a nós. Quando nós abençoamos outras pessoas, quando nós agarramos e falamos da bênção, orando pelas outras pessoas, o que é que nós estamos a fazer? A declarar a bênção sobre as nossas vidas também. A Bíblia diz que não há uma fonte que dê água doce e água amarga. Portanto, nós devemos ter cuidado com o que as nossas bocas falam. Mesmo quando nós vemos pessoas no mundo, ouçam, no mundo, que estão a fazer coisas erradas, mesmo quando nós vemos que a justiça não está a funcionar, mesmo quando nós vemos injustiças, mesmo quando nós vemos coisas a acontecer que não deviam estar a acontecer, que devia ser de outra forma, sabe o que é que nós temos que fazer? Não é queixar-nos da situação, não é agarrar-nos, falarmos contra as situações, é abençoar, 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 abençoar. Orar por essas situações, abençoando. Esta é a maior arma que nós temos. Porque nós fomos chamados para herdar a bênção. Nós fomos chamados. Veja o que está aqui escrito. 1 de Pedro 3,8. 1 de Pedro 3,8. Nós fomos chamados para algo divino. Não fomos chamados para algo terrestre. Entende? Por isso o nosso comportamento tem de ser divino, não terrestre. As outras pessoas vão se queixar, as outras pessoas vão dizer que é errado, vão barafustar contra isto, lutar. Ouça, infelizmente, eu tenho feito isso também. E ainda ontem Deus me chamou a atenção, o que é que estás a fazer? Da tua boca está a sair água doce e água amarga, o que é que estás a fazer?
Estás a lutar contra pessoas. Estás falando mal delas. Mas não foi para isso que eu te chamei. Veja o que está aqui escrito. Finalmente, sede todos do mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranhamente misericordiosos e afáveis. Estranhamente. O mundo vai olhar para nós e diz, mas estes gajos, o que são estes? Que amam. Se Deus nos amou primeiro. Versículo 9. Não tornando mal por mal, ou injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Nós fomos chamados para a bênção, para viver na bênção, para estar na bênção e para declarar a bênção para os outros também no nome de Jesus. Foi para isto que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para apontar o dedo. Nós não fomos chamados para nos queixarmos das situações. Nós não fomos chamados para nos revoltarmos contra as circunstâncias. Nós fomos chamados para mudar as circunstâncias. Ouça, você está num trabalho, foi colocado num trabalho, e o trabalho quando começou até parecia tudo bem, e estava tudo bem, e glória a Deus, mas agora você está a ver coisas que não gosta, está a ver atritos, conflitos, e o que é que você faz? Queixa-se deles? Ou começa a orar para mudar toda aquela empresa, para que aquela empresa se torne uma bênção para si e para os outros no nome de Jesus? Cada vez que você está num lugar e se começa a queixar daquele lugar, esse lugar vai deixar de ser uma bênção para si. Mas não é só para si, para os outros também. Da sua boca tem que sair a bênção. Da sua boca tem que sair a bênção. E você entra no lugar e diz, Senhor, te agradeço pelo trabalho que me deste. Glória a Deus. Eu te agradeço pelo trabalho. Eu abençoo todos aqueles meus colegas, todo aquele trabalho. Tudo funciona como um relógio. Espetacularmente bem. É tudo abençoado. Toda a gente se trata bem. Nós, até por haver tanta bênção, nós conseguimos atingir sempre todos os objetivos em nome de Jesus, de tal forma que os nossos ordenados já aumentaram muito acima daquilo que é normal. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Isto é que é falar a bênção. Mesmo quando nós olhamos para as coisas e está tudo mal. Isto é falar para a montanha, aquela montanha que está à nossa frente, que nós queremos removida. E nós falamos para ela, para que ela saia, no nome de Jesus. A bênção está na sua mão, sempre esteve. Só que infelizmente olhamos muitas das vezes mais para o que nos está a acontecer, o que nós estamos a passar, a injustiça que acontece aos outros. E começamos a dizer que isto é errado. Mas não fazemos nada por isso. Há uma coisa que no mundo diz: o mal prospera quando os homens de bem nada fazem. Você foi chamado por Deus para mudar o mundo. Você foi chamado para mudar. Mas sabe como? Não é barafustando, não é gritando, é orando. Orando. Nós fazemos toda a diferença.
Deus me foi ensinando isso. À medida que eu caminhava com Ele, Deus me foi ensinando. Eu uma vez quis orar por uma determinada pessoa que me estava a causar problemas e Deus disse, não faças isso. Ora para que Ele te aceite tudo o que tu estás a fazer da forma como tens estado a trabalhar. E eu orei. E um mês depois, essa mesma pessoa estava a dizer a todos nós que aceitava a forma como nós trabalhámos porque estávamos a trabalhar bem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não temos que agir segundo às vezes o nosso querer na altura e de repente aquilo que está a acontecer que é errado e queremos reagir imediatamente. Não. Busca ao Senhor. Busque saber o que é o melhor. Ouça, o rei Davi fez isto constantemente. Perante circunstâncias, qualquer homem agarrava e imediatamente agia, imediatamente ia para a luta. Ele não, ele buscava a Deus e sabia, perguntava se podia e como devia fazer. Nós temos de ser mais dependentes de Deus do que já somos. Não, mas eu oro, eu busco a Deus. E eu levanto as mãos para os céus e digo glória a Deus. Ouça, glória a Deus. Glória a Deus. Mas busque mais, por favor. Busque mais. O diabo está a tentar levantar e está a tentar destruir. Busque mais. Ore pela sua casa. Ore por seus carros. Ore por tudo na sua vida. Ore pelo seu trabalho. Porque em si ele não vai conseguir destruir. Ele não vai conseguir tocar. Porque os anjos de Deus se acampam à revolta do justo e eles vão se acampar ao vosso redor, protegendo tudo o que é vosso e também protegendo o seu trabalho, protegendo tudo à sua volta e protegendo aqueles por quem você está orando. Às vezes é um chefe que não está a fazer as coisas como você gostaria. Ore por ele e abençoe-o em nome de Jesus. Eu tive um chefe que até participou de mim e não gostava de mim. E uma vez, uma ação minha, lhe dar um calendário, um simples calendário, mudou completamente aquele homem em relação a mim. Eu não fiz nada. Foi só um calendário, como cheguei a dar a outros polícias e a outras pessoas. Mas aquele homem, a partir daquele momento, sempre me considerou, sempre me respeitou, sempre me cumprimentava com deferência. E, no entanto, foi um simples gesto. Mas é os simples gestos que mudam as circunstâncias. Porque as pessoas voltaram-se contra nós, falaram mal de nós, mas quando você as abençoa, quando você as fala bem delas, quando você muda a história, a sua história com essa pessoa. E a bênção vem. A bênção vem. Você entende? Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Porque Deus nos deu o poder de, ao aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Aceitarmos o que Ele fez na cruz como sendo o nosso lugar. Nós somos filhos de Deus. Então vamos atuar como um verdadeiro filho de Deus. Vamos atuar como Jesus atuou. Chicotearam Jesus, maltrataram Jesus,
cuspiram Jesus, chicotearam Jesus, cravaram uma lança de solado, escarnavam dele, gozavam dele, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. E quando ele estava prestes para morrer, ele olhou para os céus e disse: Pai, não lhes imputes pecado por causa do que me fizeram. Você entende que a nossa vida é muito importante em Deus para mudar o mundo? Você pode estar a passar por qualquer circunstância, mas quando você se submete a Deus, busca a Deus, você faz toda a diferença. O mundo muda à sua volta. Tudo muda. Porque você está a agir como um filho de Deus. Mesmo aquilo, por causa de você, filho de Deus, aquilo que tentam levantar contra si, vai cair por terra, vai se desfazer. Porque maior é o que está em si do que aquele que está no mundo. Não deixe que as circunstâncias o abatem. Olhe para Deus. Olhe o que Jesus fez por nós e você vai perceber que Ele sofreu muito mais do que você imagina. Muito mais. Não foi só o sofrimento da morte. Foi o sofrimento do pecado da humanidade sobre Ele. O meu pecado, o seu pecado, foi em Jesus, na cruz. Quando Jesus disse cada um toma a sua cruz, o que Ele estava a dizer é: Deus tem alguma coisa preparado para si. Mas isso quer dizer que você vai ter que fazer a vontade de Deus e não a sua. Você vai ter que se submeter a Deus e não fazer a sua vontade. Isso vai fazer com que você mude completamente a sua vida e a alegria venha para a sua vida. Não é o queixar-se que vai mudar alguma coisa. Pelo contrário, você está a falar a maldição e mais maldição atrai. Quando você fala a bênção, você atrai a bênção. Você fala a bênção e ela cada vez mais multiplica a bênção na sua vida. Eu dou graças pelo Deus que nós temos. Eu dou graças por Jesus ter ido à cruz em nosso lugar. Dou graças pelo sofrimento que Ele fez por nós. Dou graças pelo Espírito Santo estar agora conosco, nos ajudar, nos dirigir. Mas para isso nós temos que o buscar. Você sabe disso. Nós temos que dizer: Senhor, ajuda-me, mostra-me o que eu devo fazer. Não tomar a dianteira das coisas, não fazer aquilo que nós achamos que é correto, mas pedir a direção. Faz toda a diferença. Toda a diferença nas nossas vidas. Todos nós queremos ouvir bênção. E você acabou de ouvir. Não é que Deus não a queira dar. Mas esse é que é o seu objetivo. Ter Deus na sua vida para ser abençoado. Eu sou verdadeira. Quando aceitei Jesus, eu pensava só em resolver o meu problema. No entanto, o meu problema desapareceu. Por completo.
porque graças a Deus deixei de gostar da pessoa. Mas eu obtive um meu amor muito maior. O meu amor passou para Deus. Esse é o meu objetivo. É o amor da minha vida. Claro que tenho a minha esposa, os meus filhos, qual amo profundamente, a minha família, minha mãe. Mas entenda uma coisa. Ele me amou primeiro. Ele mudou a minha vida. E entenda que cada vez que você o procura em primeiro lugar, você está a dar primazia a ele. Eu estou aqui a falar e estou-me a lembrar de uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu tomei uma ação dentro da igreja para fazer uma escola bíblica. E tomei a decisão de fazer. E eu e a minha esposa fomos fazer a escola bíblica. E Deus me avisou que ia ser muito difícil. E foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Foi um ano muito difícil. Só que eu aprendi a minha lição. Queriam que eu fosse para a escola ministerial. E eu dizia, Senhor, eu só vou se tu disseres para eu ir. E Deus me punha à prova e dizia, decide tu. E eu disse, não, Senhor, não vou decidir. Tu é que vais decidir. Eu já aprendi a minha lição. Por várias vezes pessoas vinham ter que pessoas, líderes meus, vinham ter comigo e diziam, não, está aqui para ir para a escola ministerial. E eu não respondia, sorria só. E Deus me dizia, decide, o que é que queres fazer? Não, não vou decidir. O que tu decidires eu faço. Se tu não me disseres para ir, eu não vou. E à última da hora Deus disse-me, vai dizer que vais. E eu fui. E foi foi um tempo, foram 2 anos muito abençoados na minha vida. Muito abençoados, mesmo muito abençoados. Correu muito bem, aprendi muito. Conheci muito mais de Deus. Mas você entende? Nós temos que dar a primazia a Deus. A decisão nas mãos dele. Mesmo que às vezes não, eu quero muito fazer isto, Senhor, eu quero muito fazer isto, eu quero muito fazer isto. Mas qual é a tua opinião, Pai? Depois disso eu fiquei num lugar do qual eu não queria estar. Preferia estar noutro lugar, mas não saí. E eu disse a Deus, Senhor, eu só saio daqui quando tu me disseres para sair. Pessoas falaram comigo, ficaram ofendidas comigo de eu não ter ido, não ter feito. E eu não reagi. Eu não estou para servir a homens, eu estou para servir a Deus. E à última da hora, por costume de Deus, Ele disse-me para nós irmos, eu e minha esposa irmos. Entenda uma coisa. Buscar primeiro o reino de Deus é buscar primeiro fazer a vontade de Deus e não a nossa. Buscar primeiro o reino de Deus é permitir que Ele faça modificações na nossa vida que nós às vezes não queremos, mas que é o melhor para nós. Tomar a cruz é aceitar aquilo que Deus preparou para nós. Porque Jesus aceitou a sua cruz e morreu na cruz. Quer dizer que isso vai acontecer o mesmo connosco? Você não percebeu? A cruz é sinal de obediência. E o que Jesus nos diz para nós é sede obedientes ao Pai. E verdadeiramente vocês prosperarão. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Em 2004, Deus me revelou que me iria tornar pastor e iria me consagrar a pastor.
em 2004. Em 2008, 4 anos depois, eu fui consagrado pastor. Eu e minha esposa, claro. Foi uma grande honra na minha vida. E que eu seja digno de ostentar esse título para a glória de Deus. Muita coisa aconteceu desde 2008 até a data de hoje. Mas eu aprendi isto, a depender cada vez mais de Deus, a esperar o tempo dele. Mesmo quando nós não vemos sequer uma luz ao fundo do túnel. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não deixe as circunstâncias abatê-lo. Não deixe aquilo que você vê ou que você acha contaminar a sua vida, a sua ligação com Deus. Mude tudo à sua volta orando. Mude governos. Mude leis. Mude trabalho. Mude tudo à sua volta orando. Não para acontecer aquilo que você quer, mas dando a primazia para Deus escolher. Porque já me chegaram até mim para orar por uma circunstância e nós oramos por isso e recebemos a vitória, mas para acontecer essa vitória uma pessoa tem que ser mudada de lugar. Mas nós não pedimos para que ele fosse mudado de lugar. Nós pedimos para a situação resolver e foi Deus que mudou de lugar. Não peça para tal pessoa ou outra pessoa saia dali. Não peça isso. Peça para que haja aceitação. Para que Deus resolva o assunto. Para que o poder de Deus entre naquele lugar e mude tudo a seu favor. No nome de Jesus. Nós fomos chamados para herdar a bênção. Mas, bem dizendo, e quero voltar a ler 1 Pedro 3,9. Não tornando mal por mal, ou injúria, não tornando mal por mal, ou injúria, antes pelo contrário, bendizendo às pessoas, bendizendo as circunstâncias, bendizendo mesmo quando há leis que não estão certas, mesmo quando há circunstâncias, tribunais que não estão certos, bendizendo, sabendo para isto fostes chamados, nós fomos chamados para bendizer, para que por herança alcanceis a bênção. Nós fomos chamados para bendizer. Não fomos chamados para maldizer. As circunstâncias mudam-se porque nós estamos a bendizer. Deus me disse, quando me repreendeu por causa daquilo que eu andava a falar. Quer dizer, falei naquela altura. Eu tenho-me estado a conter, mas de repente não me consegui conter e falei. E Deus me disse, eu não te chamei para maldizer, eu chamei-te para bendizer. E disse-me a mim, está na altura de tu orares para o teu governo. E então eu vou começar, e já comecei a orar, todos os dias, a dizer, obrigada, Pai, que no sítio onde eu vivo, o governo governa bem, sempre, em nome de Jesus. Obrigada porque a justiça é justa, em nome de Jesus. Sabe o que é que vai acontecer? Os governos vão ser obrigados a governar bem. Mesmo que não queiram, vão ser obrigados a governar bem. Os juízes vão ter que ser justos, mesmo quando não querem ser justos. Porquê? Porque Deus está na questão. E vai mudar completamente tudo no nome de Jesus. Você entende? Se você for a Lucas
Lucas 9, não é preciso abrir, eu vou só... Não foi Lucas 9, desculpem. Lucas 18, é isso. Você vai ver uma parábola em Lucas 18, a partir do versículo 1. Nós não vamos ler. Eu só vos quero. Diz aqui, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E havia um juiz que era injusto. E que uma mulher ia ter com ele para que fizesse justiça. E ela tanto insistiu que ele acabou de fazer justiça, mesmo sendo injusto. E nós, quando começamos a orar por um governo que governe bem, ele vai governar bem. Quando nós começamos a orar para que a justiça seja justa, ele vai ter que ser justo. Porque Deus vai fazer com que isso aconteça. O governo vai governar bem porque Deus vai fazer com que isso aconteça em nome de Jesus. Eu estava a orar para que não houvesse assaltos. Sabe o que é que vai acontecer? Vamos ter o país mais calmo que alguma vez existiu. Sem problema. Sem conflitos. Porquê? Porque Deus está na questão. Mas começa a partir de nós. Não pelas circunstâncias, não pelo litígio, não pelo conflito, não pelas queixas. Começa a partir de nós. Pela oração, pela bênção que falamos. Jesus foi semeado por nós para que Deus Pai pudesse colher muitos filhos. Para que possamos agir como Jesus agiu na terra. Para que pessoas sejam curadas, libertas e abençoadas. Mas que, através das nossas palavras, hajam bênção e não maldição. Bênção e não maldição. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, eu te peço perdão pela maneira que eu tenho falado, por tudo o que eu tenho feito que não te agrada. Eu te peço perdão no nome de Jesus. Ajuda-me a abençoar constantemente tudo e todos. Porque eu sei que fazendo assim, eu estou-me a abençoar a mim também. Eu sei que fazendo assim, eu vou fazer com que eu tenha uma vida quieta e sossegada e cheia de bênção no nome de Jesus. Cada vez que eu tenha conhecimento de alguma coisa que não está bem, eu vou orar e abençoar. Eu vou orar e abençoar. Eu vou orar e abençoar. Não é por acaso que a informação às vezes chega até nós. É para nós orarmos e abençoarmos. Não nos queixarmos. Não falarmos contra, mas abençoarmos. 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 Porque foi isso que fomos chamados, para bem dizer, para que por herança possamos receber a bênção. Bem dizendo, bem dizendo, bem dizendo. Obrigado porque a minha vida, o meu país, o meu planeta vai mudar pela nossa oração a ti, Senhor. Nós queremos, nós assim o faremos e assim recebemos, no nome de Jesus.
Amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Boa semana. Cheia de bênçãos. Porque você está a falá-las. Você está a recebê-las. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.